Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou Nena Olive e esse aqui é o Ministério Infantil Sem Segredo. Aqui não fica nenhum segredinho que não seja revelado. Pois é, e no vídeo de hoje, você já ouviu alguém dizer assim, ó, Ministério Infantil nunca mais? Se você nunca ouviu, eu já ouvi e eu escuto isso muitas vezes de muitas pessoas, até porque como eu dou treinamento, cursos para o Ministério Infantil, eu encontro as pessoas direto, faço muita amizade, muita gente legal, muita gente bonita, muita gente forte, que eu encontro por aí, que a gente é amiga, que vai se abraçar, que vai se beijar, que vai se cumprimentar. Aí eu falo, e aí, como é que tá o Ministério Infantil? Como é que tá o trabalho lá? E elas falam, opa, tô fora, Ministério Infantil nunca mais. Você já ouviu isso por aí? Então vamos falar um pouquinho disso? Então solta logo esse vídeo. É exatamente isso. Vamos deixar de enrolação e vamos direto pro assunto. Ministério Infantil nunca mais. O que leva um professor, um líder de Ministério Infantil chegar a esse ponto de abandonar tudo e falar, nunca mais eu quero trabalhar com Ministério Infantil dentro de igreja? Olha, me coloca para fazer o que você quiser dentro da igreja, menos trabalhar com crianças. Aí você deve pensar, nossa, essa pessoa deve muito não gostar de criança. Pensou errado. Essa pessoa gosta muito de trabalhar com criança. Mas se eu te disser uma coisa, você vai acreditar? Acreditando ou não, eu vou te falar. As crianças não são os problemas, as crianças elas não são as maiores dificuldades que a gente enfrenta dentro da igreja, não é por conta da criança não, é por conta do sistema, é por conta da estrutura, essa estrutura pensada em departamento, onde todo o trabalho do Ministério ou Departamento Infantil, se você não sabe a diferença de Ministério e Departamento, vê o vídeo aí para trás, um dos vídeos anteriores, que a gente define bem o que é um departamento e o que é um ministério. O maior cansaço que a gente tem no trabalho com o Ministério Infantil, que dá essa vontade de dizer Ministério Infantil nunca mais, não é por causa da criança não, mas é por causa muitas vezes do pai, do pastor e da igreja em geral, porque sobra tudo aqui, ó, nas nossas costas. Então a gente vem alegre e feliz e fala, aquela ali deve estar resistindo, aquela ali deve estar ainda trabalhando e deve estar ainda na graça. E a gente vem com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho para cumprimentar, e quando pergunta, recebe isso. E elas falam assim, olha Nena, eu tava trabalhando com criança na igreja há uns 10 anos, 15 anos, e se eu não parar, eu vou morrer, eu tô cansada, a minha mente tá cansada, eu tô estafada. Você deve estar pensando assim, nossa, criança é assim mesmo, criança deixa a gente meio louquinho da cabeça, meio assim, lelé da cuca, porque elas são muitas, mas não é com a criança não. O problema, muitos líderes abandonam o trabalho e abandonam um estado assim deplorável, um cansaço mental, sabe, maior do que o físico, por conta disso aqui. Você lembra da dinâmica, né, do coração partido? O que é que te deixa com o coração partido dentro do Ministério Infantil da tua igreja? Eu não disse que eu ia escolher, né, respostas, queixas aqui para compartilhar com vocês? Então, hoje eu escolhi, eu não vou pegar aqui de surpresa igual eu fiz em vídeos anteriores. Hoje eu escolhi uma queixa que vai combinar direitinho com o nosso tema de hoje, Ministério Infantil nunca mais. Olha só, eu vou ler para você. O que é que te deixa de coração partido no Ministério Infantil aí da sua igreja?
Aí a pessoa respondeu assim, ó: a falta de união e de apoio, que às vezes me sinto só. Às vezes, olha só o que essa pessoa está dizendo aqui, ó. Às vezes pareço estar andando sozinha, mesmo com uma multidão na igreja. Olha aí, às vezes pareço estar andando, tampar bem aqui assim, às vezes pareço estar andando sozinha, mesmo tendo uma multidão na igreja. Quantas de nós nunca pensamos em dizer essa mesma frase, ó, ministério infantil nunca mais, justamente porque parece que só a gente percebe a necessidade da criança. Às vezes parece que só a gente que tem olho e ouvido para perceber que a criança está precisando de ajuda, que está precisando de socorro. Parece que o restante da igreja fica alheio a tudo isso. Queridos, o que eu quero dizer com isso aqui e com esse desabafo aqui da líder aqui, da professora, não sei se ela é líder ou se ela é só professora no Ministério Infantil da igreja dela, mas está aqui. É isso, às vezes a gente está trabalhando, lutando, corre de um lado, corre do outro e a gente percebe a igreja meio assim, sabe, na dela, observa, vê, cruza os braços, oh, força aí, hein? Você vai dar conta. E quase nunca as pessoas são sensíveis o suficiente para perceber que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de ajuda e que a criança é o nosso maior bem, que a criança precisa de pessoas que estejam ali interessadas nela, interessadas no crescimento dela, interessadas no cuidar dela. Né? Então é isso que acontece, muitas, eu falo que é muito comum coisa A, coisa B acontecer, mas queridos, é muito comum mesmo, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim, olha Nena, nunca mais, olha, foi os anos mais difíceis da minha vida, foi quando eu trabalhei com o departamento ou ministério infantil da minha igreja. E aqui, estamos aqui, eu sei que esses assuntos que eu estou trazendo aqui não são agradáveis aos ouvidos, ninguém está feliz da vida porque eu estou falando isso daqui, mas é preciso, a igreja precisa se despertar. Olha aqui, gente, vou ler de novo, às vezes pareço estar sozinha, mesmo com uma multidão na igreja. Olha só. Vamos parar para pensar, vamos parar, pai, pastor, igreja, vamos dar mais atenção ao trabalho que está sendo feito ali. Observe o professor, o líder de criança aí na tua igreja, observe se ele está mesmo naquela correria, sabe? Observe se todo mundo tem tempo de bater aquele papo lá fora depois do culto e ele ali fecha a sala, arruma cadeira, corre. É a minha rotina aqui, mas eu sei que é a rotina de muitas pessoas aí fora, de muitos professores, e eles acabam entregando os pontos e a experiência não é boa. Aí eles falam, ministério infantil, nunca mais. Eu posso fazer qualquer outra coisa na igreja, mas cuidar de criança, não mais. Olha só, e você? O que você acha disso tudo? Deixa aí abaixo nos comentários do vídeo que eu vou fazer, muita questão mesmo de responder os seus comentários. Agora mesmo, pode comentar que eu tô aqui, para poder te responder aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, tá meninas? Naquele seu grupo, sabe? Isso, compartilha naquele grupo, mostra esse vídeo pro teu pastor, posta esse vídeo, sabe onde? No grupo da tua igreja, porque todo mundo precisa saber disso. Todo mundo precisa saber
saber que Ministério Infantil não é responsabilidade apenas de um pequeno grupo, mas o Ministério Infantil é responsabilidade de toda a igreja e a gente vai aprender nos próximos vídeos aí na frente isso na prática. Como é que eu vou transformar o meu departamento em um ministério? Você quer saber? Então, ó, se inscreve aí, tá? Porque o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo, se você tocar o sino. Tá com o sino? Isso mesmo! Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Eu tô falando meio rápido assim, é porque eu fico torcendo para os vídeos não passar de 10 minutos, eu vou falando me atropelando, né? Mas eu creio que você entendeu a mensagem de hoje, tá? Olha só, Ministério Infantil nunca mais. Se você está pensando em repetir essa frase, se isso está passando pela sua cabeça, não deixa de assistir o vídeo de amanhã, porque no vídeo de amanhã eu vou te dar um conselho. Joga o Ministério Infantil pro alto o mais rápido possível. Isso mesmo, se tá passando pela sua cabeça Ministério Infantil nunca mais, joga pro alto. Amanhã eu te espero aqui, nós vamos falar sobre isso e eu vou incentivar muito forte você a jogar o Ministério Infantil da tua igreja pro alto amanhã, tá bom? Eu conto contigo. Olha, sente só a pressão. Ministério Infantil, joga pro alto, joga o Ministério Infantil pro alto. Ok? Amanhã a gente se vê. Olha, deixa os comentários aí, compartilha o vídeo e vamos que vamos, embora que bora. Amanhã a gente se vê. Foi um prazerzão estar com você. Amém? Fica na graça, fica na paz. Amém?